Adventegra Podcast no ar. Tudo bem com vocês? Olha, nós estamos numa série de conversa, numa série de troca de informações muito especial e muito importante. Hoje nós temos um convidado aqui sensacional, é o Tony Carlos Leandro, consultor empresarial. Como vai você, Tony? Bem, melhor agora. Eu que fico feliz, né? Nós estamos aí participando desse evento maravilhoso, o Integrando 2025. Sim, ótimo. Muito bom. Gostou do evento? Gostando bastante. Bastante. A gente sempre aprende, né, professor? Não só as palestras, né, mas encontrar pessoas que a gente faz tempo que não viu e tal, e o pessoal da DV também, que o contato é mais por telefone, né? O Rafael, primeira vez que eu encontro ele pessoalmente. Né? Muito legal. Tem uma coisa muito importante, né, nessa questão dos eventos, que é isso mesmo, né? Então tem a questão, sim, do aprendizado, do conhecimento que está ali, né, das anotações que a gente faz. Isso. A gente falava sobre isso agora há pouco, né? A nossa cabeça abre. Então, enquanto você está vendo uma palestra, o cérebro expande. Isso. E o network. É isso mesmo. Quando a gente sai daqui, parece que com a cabeça com mais lugar para novas ideias, né? É interessante isso, né? Muito legal. Renovado, com mais espaço para novas ideias. O Tony é consultor empresarial na área de supermercados. Esse setor tem crescido muito e é uma área de grandes oportunidades, né? Bastante. Porém, há um risco também, né? Pois não. Nem sempre venda é lucro, né? E supermercado, quando a despesa do supermercado é muito grande. A margem de lucro bruta é boa, mas a líquida final é muito complicada. Entendi. Olha, que aula, hein? É um risco. Percebeu? Muito grande. Como que é? Não, o custo é elevado. O custo é muito alto. Ter um supermercado custa muito. A margem de lucro bruta, ela é até boa, mas a despesa é muito alta. Então, o que sobra no final é muito pouco. Qual é o segredo para ter uma empresa rentável e fazer com que ela cresça nesse cenário? As duas coisas, a lucratividade bruta e trabalhar despesas. Ajuste de despesas? Ajuste de despesa. Muito bem. Agora, aquela história de comprar bem e vender bem ainda conta? Sim, isso é extremamente importante justamente para fazer o lucro bruto, que dali que vai tirar as despesas. Então, claro, comprar bem é muito importante. Né? Se ele tem caixa para isso, é fácil. Mas quando ele não tem caixa, aí ele tem que ser muito bom. Tem que ter crédito, tem que ter bons parceiros. Bons parceiros e saber negociar também. Às vezes dá para ter um bom lucro com pouco caixa também. Fala para nós um pouquinho sobre o seu trabalho de consultor no setor supermercadista, que é o que a gente tem percebido, né? Esse setor, ao longo dos anos, no Brasil, passou por diversas transformações. Sim. É o velho mercadinho do Abílio Diniz, né? Quem já leu o livro do Abílio Diniz conta na transformação que ele fez na padaria dos pais. Depois disso, o crescimento dos supermercados, né? A chegada dos estrangeiros, que me parece que não conseguiram grudar aqui no Brasil, a maioria deles, e hoje a gente já vive uma outra realidade, que é a questão dos atacarejos e dos mercados gourmets e assim por diante. E os grandes começaram a perceber também que tem uma fatia nos bairros e começaram a criar as lojas de vizinhança. Então o Oxxo, que é mexicano, também invadiu São Paulo, tá cheio de loja. Hoje os grandes estão criando lojas menores, aí está ficando cada vez mais difícil para aquele familiar que não mudou, que não evoluiu. E esse está começando a ficar difícil para ele. Então ele precisa mudar, precisa botar tecnologia para conseguir competir com os que estão vindo. Pois é, você falando assim, eu lembrei, né? Eu tenho lá 57, eu lembrei daquela história do comércio de perto da nossa casa, que era o armazenzinho, que era a bodega, né? Que era aquele pequeno mercadinho. E que hoje a gente quer justamente isso perto da nossa casa, mas com ar-condicionado, com produto bom, com uma disposição interessante e com atendimento de excelência. Esse atendimento de excelência, eu uso uma frase que é esfregar a barriga no balcão. Antigamente o dono esfregava a barriga no balcão para atender. Sabia o nome de todo mundo. Isso. É cumprimentar,
que são os 3 passos básicos: receber, atender e agradecer. Olha, Né? 3 passos básicos aqui. O nosso encontro aqui já vira um espaço de dicas. Receber, Atender atender e e agradecer. agradecer. Né? É como uma pessoa que está chegando dentro da nossa casa, né? A gente recebe ela, né? A gente atende, serve um café, dá atenção, né? E vai embora, agradece. Né? São os E a 3 gente falava, né? Teve aquela época daquele mercado enorme perto da nossa casa que a gente fazia uma verdadeira caminhada, uma maratona, né? Hoje as pessoas não estão mais com todo esse tempo e elas têm outros espaços de passeio, de entretenimento, desde o celular que toma a nossa atenção, as redes sociais, não mais necessariamente a televisão, né? Até outras oportunidades. Aí você vai naquele mercadinho menor e resolve tudo lá. E aí esse mercadinho pequeno é que eles têm que saber trabalhar as margens de lucro para que ele consiga ter uma lucratividade boa. Então existe também um trabalho ali de margem, de formação de preço de venda, onde ele vai saber precificar os produtos dele, porque ele não vai conseguir nunca concorrer com os grandes. Se ele quiser concorrer com preço com os grandes, ele quebra muito rápido. Né? Então ele precisa ter preço, mas precisa ter lucratividade também. Então, para ele sobreviver hoje em dia, ele tem que ter esse ajuste de equação. A tecnologia ajudando, né? E ele aberto para essas mudanças, né? Que legal. Olha só, nossa isso. conversa de hoje é com o Tony Carlos Leandro, que é consultor empresarial especializado na área de supermercados. Agora, Leandro, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Como é que sistemas operacionais, sistemas de tecnologia, como o nosso ADV Integra, podem ajudar essas empresas? Pode, porque a tributação é muito complicada, justamente para quem está no supermercado mesmo. É muito Muitos itens, difícil. né? São muitos itens, muitas regras, muitas variações. Né? Eu já fiz algumas regras fiscais dentro de sistema que ultrapassava mais de 1000 regras fiscais dentro do supermercado. Nunca que ele vai conseguir fazer isso certo, né? Então tem os riscos dele fazer errado e levar a multa, né? E tem o risco, e tem aonde ele pode estar perdendo dinheiro fazendo dentro da lei, mas aonde tem motivos para ele recuperar esse dinheiro. Um ralo invisível. Isso é embalagem que ele pode recuperar, o MVA também que ele pode recuperar, alguns impostos federais que ele consegue recuperar, o PIS e COFINS, a forma da tributação, né, a forma que é feita a contabilização disso. E ele consegue trazer dinheiro para o caixa com isso. Quantos mil itens tem mais ou menos um supermercado? Cerca de 12 mil, é mais ou menos isso? Mais ou menos 12 ativos. Olha. Que vão vendendo, né? Mais ou menos isso. Depende o porte Porte também, do supermercado. Ou seja, fazer o controle disso, né? Eu estou fazendo uma consultoria também para um grupo empresarial desse segmento, e eu fiquei impressionado, eu fiquei olhando o seguinte, falei, puxa vida, como que ele... Porque uma coisa é controlar lá a lata de massa de tomate, o vinho, um sucrilhos, um Omo, tá? A outra coisa é a flor que entra toda manhã, o laticínios, a carne, as frutas, né? Eu fico pensando assim, nessa quantidade de itens, esse controle. Por quê? O vinho vai ficar lá, sei lá, alguns meses ou um período no estoque, mas esse outro produto entra muito rapidamente. E aí tem aquela questão que eu aprendi aqui na ADV Integra, que é a questão da especificação do produto. Até o Leandro mostrou numa simulação a questão do pão. Né? Como que você vai pôr? Como que vai ter o lançamento? Então existem oportunidades ali e às vezes a empresa não está enxergando. De quem ela compra é importante também. Se é lucro real, se é simples, a tributação de entrada é diferente. Né? Então ali ele tem oportunidade para recuperar esses valores também. Né? E é muito importante, eu já tive casos de clientes que a gente recuperou e melhorou muito a saúde financeira da empresa, que já não vinha muito bem. E o dinheiro ajudou a equilibrar as contas, né? Porque ela estava errando e pagando a mais. Não somente errando, estava fazendo como a contabilidade pede que faça, mas, por exemplo, o lançamento de embalagens, ele pode lançar diferente.
então ele pode recuperar esse dinheiro também, necessariamente não só errado. E hoje um sistema como esse da ADV Integra, ele consegue fazer isso não manual, cerca de 80%, né, através da tecnologia, dos computadores, da inteligência artificial, e aí esse repasse, a peneira fina, é feita pela equipe de consultores. Sim. Muito. E com a ADV, o importante é que eles conseguem buscar o MVA, que é um cálculo muito difícil de ser feito, e poucos no estado fazem, eu acho que só a ADV mesmo está fazendo, e consegue buscar ICMS do estado, que é o sonho de todo mundo, pagar menos ICMS, né? Que ali não tem muito o que fazer, né? Imposto de renda, tudo certo, né? Se tem muita despesa, vai pagar menos, né? Mas ICMS não tem o que fazer. Não tem mágica, Não né? tem, mas aí é o recálculo do MVA, das cervejas, por exemplo, né? Traz um dinheirinho legal para os Interessante, até porque as cervejas têm produção local, produção fora, a própria questão que você falou de embalagem, destinação, uma série de outros o valor itens de que estão... pauta, então às vezes vende abaixo do valor de pauta, acaba pagando o mesmo imposto que tivesse vendendo mais caro. Entendi. Então tem uma coisa ali que dá para buscar, tá? Que legal, né? Olha só, nada como a gente falar com quem entende, né? Nada como a gente trocar informação com quem está lá realizando os negócios. E hoje a nossa conversa é com o consultor Tony Carlos Leandro, que é consultor empresarial especializado na área de supermercados. Olha, você que precisa de alguém para te ajudar, para te orientar aí no seu supermercado, pequeno, médio, gigante, né? Fique à vontade para falar com o Tony Carlos. Tony, por favor, faça as suas considerações finais, porque a gente está chegando ao final do ADV Integra Podcast. Eu agradeço estar aqui, muito legal mesmo, gostei bastante. Bom poder falar do meu trabalho, poder, né, expor as minhas ideias também, né? Como que as pessoas te encontram? Sim, é pelo meu WhatsApp, né? Posso falar ele? Claro, por 47. Olha, preste atenção. 47 98489 98489 7938. 7938. E antes que termine, eu posso então aproveitar. Durante todo esse tempo dentro de supermercados, eu desenvolvi agora um aplicativo para celular, especificamente para supermercados, que é o Smart Checklist, que é um checklist eletrônico para resolver, porque a parte de gestão a gente resolve, mas a operação de loja é difícil. O caminho que o gerente tem que fazer todo dia e tudo mais, e eu desenvolvi um aplicativo que faz o checklist pelo celular e torna o trabalho do gerente muito mais eficiente. Facilita a vida, facilita o trabalho. Bastante. E aí você já deixou os contatos para que as pessoas saibam mais a respeito. É uma ferramenta de gestão de estoque. Não? É de gestão de operação. Gestão de operação. Por exemplo, vou dar um exemplo. O óleo diesel do gerador está no nível correto? Entendi. Então, é um checklist que vai fazer o caminho do gerente e os pontos críticos que ele tem que observar. Ele vai bater uma foto, vai deixar para o supervisor dele poder verificar se foi visto. A limpeza da loja, se os cartazes foram colocados, se os carrinhos estão limpos, se tem lâmpada queimada. É uma inteligência artificial que vai ajudar a você não esquecer de nada, né, para não ser pego de surpresa lá na sua loja. Depois, lá por perto da hora do almoço, você vai dizer, nossa vida, eu esqueci. Esse despertador, esse alerta vai te ajudar muito. Olha, Tony, muito obrigado pela conversa, um grande abraço para você e para você que está nos acompanhando, até o próximo ADV Integra Podcast.